Olá, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nessa manhã do dia 30 para conversarmos sobre a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo aí. Muito obrigado pela companhia de todos os dias. Muito obrigado por dar audiência a esse momento devocional. Como eu disse, é um momento em que eu paro para refletir na palavra de Deus e decidi compartilhar isso através de lives. E que bom que você também resolveu participar comigo desse momento. E hoje eu quero ler o Salmo 27, versículo 4, que diz assim, ó: Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Aqui o salmista usa dois verbos interessantes. Ele fala pedir e buscar. Então ele não só pede, mas ele fala: eu vou buscar isso, eu quero isso, eu vou atrás disso, eu vou tomar uma atitude com relação a isso. Eu vou pedir ao Senhor para morar na casa dele. E aqui casa é casa mesmo, é templo. Ele estava esperando morar no templo. É bom considerar que quando o texto dos Salmos foram escritos, as pessoas pensavam que Deus morava mesmo num lugar. Havia lugares no planeta Terra, segundo a mentalidade antiga, lugares, até hoje tem gente que pensa assim, na verdade, lugares que eram lugares sagrados, onde a manifestação de Deus era maior, mais frequente, mais sensível do que nos demais lugares. Então aí você tem uma divisão ou uma separação entre santo e profano. Daí que vem essa ideia do santo e profano. Lugares, pessoas, condições que são santas, lugares, pessoas e condições que são profanas. Profano é aquele lugar onde Deus não se manifesta, é aquilo que está contra ou está distante da palavra de Deus. Isso é chamado de profano. E então, por exemplo, a música santa, a música profana, a vida santa, a vida profana, o lugar santo, o lugar profano. Então, quando ele fala aqui que queria morar no templo do Senhor, agora ele fala aqui, ó, contemplar a formosura do Senhor, morar no seu templo, né? Inquirir no seu templo, a última frase que ele fala aqui, ou seja, questionar, conversar, bater um papo com Deus no templo, porque ele acreditava realmente que Deus morava lá. Mas o que nos interessa é que são esses dois verbos, pedir e buscar. A gente está num contexto social onde as pessoas querem dar um clique e fazer a vida acontecer, né? O esforço para fazer as coisas acontecerem, a gente não quer muito não, né? Ontem nós falamos lá na igreja sobre a questão da gente ter posicionamento. Aquilo que eu quero que aconteça, eu preciso tomar uma posição para fazer acontecer. E aqui nesse texto ele fala exatamente isso. Ele diz: eu vou buscar isso. O que eu tenho que fazer para alcançar isso? O que eu tenho que fazer realmente para eu estar com o Senhor no templo, na casa de Deus, conversar com Ele? O que eu tenho que fazer? Correr atrás, se esforçar, né? Se esforçar. Você quer conhecimento? Você tem que estudar. Não tem como você adquirir conhecimento por osmose, né? Sabe o que é osmose? É você pegar, por exemplo, um livro, bater com ele na testa, assim, ó, ficar com ele encostado na testa. Hoje em dia se fala indução, né? Você colocar na testa assim, ó, e o conhecimento do livro passar para dentro da sua cabeça sem você ter o esforço da leitura, sabe? Você quer, às vezes, fazer uma faculdade, mas você não quer ter o esforço de ir na faculdade, ou de, pelo menos sentar na frente do computador e fazer a faculdade. A gente quer muitas coisas assim no clique, né, que aconteçam. A gente quer um salário melhor, mas talvez a gente não quer trabalhar mais, não quer se esforçar mais, não quer nem usar o raciocínio para fazer dinheiro, né? A gente quer ser um pai, um marido, um funcionário, um vizinho, um amigo melhor, mas a gente não quer se remodelar, né? Se reconstruir para ser. A gente quer um corpo sarado, mas não quer ir na academia malhar, não quer fazer uma caminhada, não quer fazer uma dieta. Então a gente quer muita coisa. Querer, a gente pode querer muita coisa, mas às vezes a gente não consegue tudo que a gente quer porque nos falta um posicionamento, nos falta realmente o buscar, o fazer acontecer, né? Viver demanda esforço. Viver não é fácil, a gente tem que se esforçar para viver. E aí a gente começa cedo sabendo disso, né? Quando você é um bebezinho, quando você foi um bebezinho, você tinha que se arrastar, depois começou a engatinhar, daqui a pouco começou a tentar equilibrar e concomitantemente aprendendo a engolir, a mastigar, a comer, sabe? A colocar comida com garfinho na boca direitinho. Não é isso? Então, assim, demanda esforço. O viver demanda esforço, né? O sobreviver talvez
Não, mas ainda assim, ainda sobreviver demanda esforço também. Mas viver demanda esforço, a gente precisa tomar uma atitude, fazer as coisas acontecerem, né? Até para ir para o céu é necessário esforço, sabia? A gente é salvo pela graça, nós não somos salvos pelas obras. Não é aquilo que eu faço que vai me garantir a salvação. Mas Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É isso que está escrito. Negar-se a si mesmo é um esforço. Inclusive em Mateus capítulo 11, versículo 12, ele fala sobre isso. Ele fala assim: ó, desde João até agora, o reino de Deus, a partir de João, na verdade, o reino de Deus é anunciado e o homem tem que se esforçar para entrar nele. Tem que fazer violência para entrar nele. Não é violência de matar os outros, brigar. É claro que ali Jesus estava falando dentro de um contexto onde João estava preso, sofrendo violência e logo em seguida foi assassinado. É claro que ele está usando esse contexto de que as pessoas tentam usurpar o reino através da violência, né? Mas em outro sentido, que é o mais comum de se interpretar, ele está dizendo a violência contra si mesmo, que é necessário ser feita, baseado inclusive em 1 Coríntios 9, 27, que o apóstolo Paulo falou: eu esmurro meu corpo todo dia para que eu seja, para que eu possa cumprir aquilo que eu estou pregando, para que eu não venha alistar pessoas na caminhada para o céu, na jornada para o céu, e eu mesmo ficar desqualificado. E ele, nesse capítulo 9 de 1 Coríntios, ele fala sobre os atletas, né, que maltratam, entre aspas, os seus corpos para melhorar as suas performances. Não é isso? Uma pessoa que é um corredor, amanhã vai ter a corrida de São Silvestre. Então tem pessoas que estão o ano inteiro com uma dieta severa, tem o ano inteiro correndo, se preparando, se esforçando para ganhar uma medalha no final das contas. E é isso que o Paulo está falando no capítulo 9 de 1 Coríntios, né? Então as pessoas, elas ficam com dietas rigorosas, elas fazem exercício físico, elas se preparam, tentam melhorar o condicionamento físico, tomam energéticos, fazem uma série de coisas para que o corpo consiga vencer aquela maratona de 42 quilômetros. Então a pessoa faz um esforço contra o corpo, faz uma agressão contra o corpo para garantir essa medalha lá no final das contas, para estar competitível. Não sei nem se diz essa palavra, né? Mas para poder estar dentro da competição como alguém que tem possibilidade de chegar até o final. E é isso que Paulo está falando em 9:7 de 1 Coríntios, e Jesus fala em Mateus 11:12, desculpa, né? O reino de Deus é ganho na base da violência. Violência contra si mesmo. Por isso que ele fala: se sua mão te faz pecar, retira sua mão. Se os seus olhos te fazem pecar, retira os seus olhos. É claro que o sentido ali é figurado. Não é para você sair arrancando o olho, cortando a mão, para garantir o céu, nada disso não. Ele está falando o seguinte: tudo aquilo que te impede, tudo aquilo que te atrapalha na sua jornada, na sua caminhada com Deus, rumo ao céu, crie uma violência contra isso. Maltrate isso para que isso não te maltrate lá na frente. Entende? Então, tudo demanda esforço. Não é só um clique, não é só apertar um botão que a vida vai acontecer. Uma coisa eu pedi ao Senhor e eu vou buscar essa coisa. Eu vou atrás dela, né? Tudo hoje é ofensivo nessa geração clique, né? Tudo hoje é ofensivo. Até mesmo isso que eu estou falando aqui agora pode parecer ofensivo para alguns, né? Então, assim, até mesmo o esforço para crescer parece ser ofensivo. Se hoje você fala com seu filho adolescente para lavar o prato que ele comeu, arrumar a cama que ele dormiu, parece opressão, né? Colocaram na cabeça dos nossos filhos que isso é opressão. Antigamente você que tem um pouco mais de idade aí, pegava na enxada e ajudava o seu pai a capinar o quintal, não era isso? Você era um menininho, a enxada bem maior que você, sei lá, capinando o quintal. Quantas pessoas que estão aqui que começaram a trabalhar cedo, 12, 11, 10 anos de idade, já estava trabalhando para ajudar na renda familiar. Não era nada ofensivo, era o esforço diário necessário para a sobrevivência. Mas hoje em dia tudo é ofensivo, né? E com isso a gente vai ficando cada vez mais atrofiado. Atrofiado em inteligência, atrofiado em esforço físico, atrofiado nas realizações. Não é isso? Até mesmo com relação às coisas de Deus. Se você vai numa igreja e o sermão fala que você precisa mudar de vida para agradar a Deus, para agradar a sua família, né? A igreja ela tem essa função de te dar uma diretriz para mudar os seus comportamentos, o meu comportamento, para que eu possa ser um cidadão melhor, ser um ser humano melhor, como pai, como esposo, como funcionário, como amigo, como servo de Deus. Porque servir a Deus não é só fazer as coisas na igreja.
Servir a Deus é eu ser um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, é eu ser um funcionário melhor, um patrão melhor, é eu ser mais humano. Isso é servir a Deus, entende? Isso demanda esforço. Aí quando eu vou na igreja e escuto uma mensagem que fala isso para mim, que me confronta e fala que eu tenho que mudar isso, é ofensivo. Mas não recebe como ofensivo, não. Não recebe como ofensivo, não. A Bíblia diz assim, ó, repreende o tolo e ele se torna o teu inimigo. Repreende o sábio e ele fica mais sábio. Então, se eu sou uma pessoa sábia e escuto uma mensagem que confronta a minha realidade, se eu sou uma pessoa sábia, eu vou mudar a minha realidade. Mas se eu sou uma pessoa, se eu sou um fraco, se eu sou um inimigo da verdade, eu escuto uma palavra, me sinto ofendido e troco de igreja. Vou trocar de pastor, vou trocar de igreja. Porque para mim não dá, é ofensivo demais ouvir isso. Entendeu? Eu estou falando para o seu bem. A palavra sempre nos confronta para o nosso bem. Então, uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei. O que você está pedindo ao Senhor? O salmista pede, eu quero ir na casa de Deus, eu quero morar lá, eu quero estar perto de Deus. O que eu estou pedindo a Deus? Seja lá o que for, eu preciso buscar. Senão, não vai acontecer. Que Deus te abençoe nesse penúltimo dia do ano. Que o Senhor te conceda uma segunda-feira abençoada na presença dEle. Um forte abraço, Juscelane e Alice. Um forte abraço, Sandra, irmã Ana Machado e todos os demais aí. Deus abençoe. Se Deus permitir, amanhã, no último dia do ano, estaremos aqui novamente.